bem-vindos ao Holocast, o seu podcast de Star Wars Saga. Eu sou o DM Rafael e somente o 4 de maio para trazer aqui a gente de volta. Estamos aqui com o Dibor, o nosso Jedi. É isso aí, a gente tá gravando o Holocast anual especial. Especial porque é anual, anual porque é especial, enfim, você decide. Como não podia faltar, o aprendiz aí, o discípulo do Daniel, o nosso Padawan Bessa. É, há pouco eu falei pro Rafael, né? Gravar o Holocast já é um especial, né? E acompanhando junto aqui com a gente, o Rômulo. Fala aí, galera. Espero aí representar o Jedi de Nikit. Já que o Diego é só Padawan. Nada, rapaz, já graduou. Mas então, no nosso 34º episódio de 4 de maio, 20 episódios desde que nós falamos da Era da Rebelião, por que não voltar ao sistema, né? Falando um pouquinho mais sobre essa que é uma das eras mais clássicas, um grande tempo pra gente voltar agora, né? Não é uma das mais clássicas, é a clássica, onde tudo nasceu. Exatamente, então vamos lá! Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho da Era da Rebelião, mas a gente gravou um episódio falando sobre isso, foi o episódio 14. Então, se vocês quiserem ouvir nossas primeiras impressões, as primeiras coisas que a gente falou, ouve lá o episódio, tá aí o link na show note. É que o Holocast ainda usava sabres de luz com fio? Não, nem era não, cara, era da época que a gente pegava sabre de luz herdado do pai. É verdade, né? Isso aí é muito... Olha o spoiler, gente. Tem gente que não assistiu ainda os filmes. Será? Então eu tô fazendo o que aqui? Pô, eu lembro que eu vi uma notícia de um garotinho que ficou surpreendido quando descobriu que o Darth Vader era vídeo o pai disso. do... O pai gravou. É muito maneiro o vídeo porque a garotinha fica toda feliz porque é um casal tipo, ela irmãos, olhando né? no filme, né, assim, aquela garota de espanto dela, assim. A garota com seu mal natural já fica olhando assim, bem feito, se ferrou. E o moleque fica, não! Tem outra também que é a menininha resumindo Guerra das Estrelas. Mas voltando à Era da Rebelião, a gente resolveu fazer o seguinte: cada um de nós vai dar aí uma ideia, né, de cenário a se trabalhar durante a rebelião. Então, cenário de campanha, uma ideia de jogo, fica aí ao cargo de cada um e a gente vai montando essa sugestão aqui com base no que o pessoal vai falando e a gente vai acrescentando. Então, pra começar, dá aí a tua sugestão. Cara, a minha sugestão, inclusive até pra aproveitar o novo RPG que já saiu, talvez saia, quem sabe vai sair mais, né? Quando os caras da Disney finalmente se decidirem, vão fazer com a licença do RPG, é de você pegar um bando de contrabandistas, ou não necessariamente só contrabandistas, agentes a serviço da rebelião, pra fazer transportes perigosos. Seriam atravessadores da rebelião, os caras que têm que pegar coisas do ponto A, entregar no ponto B e resolver problemas no meio do caminho. Eu acho que é um dos ganchos clássicos assim dessa época, né? Era umas coisas bem sugeridas na época da West End, geralmente com uma carga que representava um certo problema, não apenas o fato de estar contrabandeando, né? A própria carga tinha um plot device, uma MacGuffin, né? Que o charme dessa parada aí é que, tipo assim, todo mundo é viciado no Han Solo, isso é um fato. Todo mundo tem uma queda pelo tipo de personagem que é o Han Solo. E essa campanha, se não for tratada com calma, eu acho que vai ficar 500 Han Solos na campanha, saca? Um grupo, uma nave de Han Solos, sei lá. Acho que evoca um sentimento assim, não? Também. Eu acho que o grande charme da Rebellion era, no caso, é essa prata da mitologia Jedi, né? Porque os filmes mais novos mostraram que o Jedi, sei lá, tem tudo quanto é lugar. Agora na Rebellion era uma coisa, é tipo uma lenda. Não existe Jedi, tipo assim, Ser que se você fosse um jogador de um grupo da West End, onde todo o grupo tinha pelo menos 2 ou 3 candidatos a Jedi. Aí eu acho, aí é vacilo. Cara, mas não é prerrogativa da West End, não, cara. Qualquer campanha hoje em dia, naquela época, futuras, isso me incomoda um pouco, cara. Eu tava vendo agora o vídeo do preview aí do novo update que vai ter no Old Republic, que vai ter os Catar como raça, né? Aí todo vídeo tem que ter 1 milhão de Jedi assim aparecendo. Pô, cara, larga um pouco a mão disso. Assim, né? Cadê o Catar piloto, porra? Exatamente. Pô, a graça é fazer um Jedi Knight Catar e botar o nome de Simba, porra, e um Sith Warrior de Scar, pô, ficar irado.
O Diego tá com essa ideia, eu acho que tem uns 3 meses. Desde que eu vi, caralho, vai sair catar. Essa piada dele tá A piada tá velha, mas o ouvinte não sabe, então vocês podem ouvir. Ou então pega um catar que usa um sabre de luz do tamanho do Yoda e que depois cresce pra ser um sabre de luz de 2 mãos. Isso bem... Mas aí voltando à rebelião, continuei. Um tema interessante é explorar uma outra história, já que ele tá falando de Jedi, mas não de Jedi per si, mas das milhões de tradições da Força. E temas interessantes, tipo o Jan Sarai, que o Rafael já explorou nos jogos dele. E esse tipo de pessoa pode estar envolvido na rebelião, em qualquer aspecto da Rebellion Era, de várias maneiras. Por exemplo, os Inquisitores caçaram o planeta dele onde via o grupinho lá dele de Force User. Ou então o cara é alguém perdido, tá procurando ajuda, não sei o que. Tem vários motivos. Pode ser um jeito legal de encaixar um Force User numa aventura de contrabandistas. Foge um pouco lá do esquema de Jedi. Apesar que o Jan Sarai, cara, ele é muito mistozinho, assim, de Jedi com Sith. Eu acho que ele é legal quando é bem planejado, assim, pra campanha, pra usar. Ou se é uma campanha antiga que tá entrando na Era da Rebelião. Ele, como elemento em si, ele acaba ficando, sei lá, um pouco deslocado, cara. Porque esse negócio de ser muito armadura e com sabre, sabe? Fica muito cavaleiro medieval Jedi. Assim. O Jan Sarai é um exemplo que eu tô usando porque está no livro básico, né? Mas temos, por exemplo, várias tradições da Força legais. Por exemplo, os Barad-dûr, sei lá, que são os Keldor. Sábios de Barad-dûr. É interessante, os caras estão lá desde sempre. E são, tipo, parte integrante do governo do planeta dos Keldor. Então pode ter alguém enviado, simpatizante assim, da rebelião, alguma coisa do tipo. Tem um monte de tradição que encaixa legal. Eu não sei. Ranger, tem um monte de coisa. Eu ia falar, eu não sei se não era no Rebelião Era, trouxe de novo, mas a primeira versão de 20, eles vieram com a tradição da força. Killian Ranger, né? Que são os caras que usam não, assim. Tem no livro, inclusive, do Rebellion. Acho que uma coisa que ninguém fez, e talvez fosse interessante, seria aproveitar o gancho da Era da Rebelião, em que os Jedi são vistos pela propaganda imperial golpistas, como alguém que tentou, uma organização que tentou perverter um governo legítimo. Você explorar isso e deixar os seus jogadores realmente acharem isso tudo, estarem desconfiados da força, porque afinal de contas as Guerras Clônicas terminaram há coisa de 20 anos, quando a Era da Rebelião, digamos, começa, né? Mas deixou marcas profundas de divisão na sociedade da galáxia. Pode ver isso com as pessoas que desconfiam de droids ainda e tudo. Especialmente nos sistemas centrais, né? Que essa influência fica maior. Então por que não aproveitar isso e você botar que seus personagens desconfiam da força, desconfiam do Jedi e tal, mas não desconfiar porque acreditam na propaganda do Império. Desconfiar porque, se você parar pra pensar bem, o cidadão comum da galáxia tem razões para desconfiar de qualquer usuário da força. Esses caras estão aí metidos nas putarias galácticas há 25 mil anos ou mais. Sim. Toda vez que dá uma merda fim na galáxia, eles estão no meio. E o mais interessante é que existe uma forte possibilidade de um grupo especial assim no Império ter um Darkseid Marauder, ter um Inquisitor assim, e metido no meio. Então que vai usar poderes da força. Enfim, um Darkseid Marauder, um Inquisitor, um traidor, ele vai poder mostrar habilidades fora do comum e isso pode trazer antipatia para as pessoas em geral, né? Isso eu acho bem plausível, até pelo fato que o Palpatine bolou bem, entendeu? Até acusando os Jedi de golpe e tal. Não foi uma coisa, tipo assim, do nada. Foi uma coisa que, se você for pensar bem, teve um pouco de sentido. Eu não achei forçado. Eu achei muito bem bolado. Agora, uma coisa do Palpatine, que eu sempre tive essa dúvida, e agora eu vou botar essa dúvida aí pra galera. O público sabia que o Palpatine, o Imperador, era um Force User? Essa é uma grande sacada que eu nunca consegui entender. Não, acho que não. Sempre foi chavado. É porque tipo, ele empregava os inquisitores e tal, então faz sentido que o pessoal desconfie, não sei. E qual é outra coisa, qual seria a visão pública dos inquisitores e outros servos assim, do Império mais exóticos, assim, entendeu? Será que o nego via que era tipo, esses são Jedi que não traíram a gente, ou alguma coisa cara, tipo faca na caveira. Literalmente. Quer dizer, lightsaber na caveira, né? Pois é, cara. São gente de elite, assim, a galera pouco vê, mas se o cara tem um crachazinho do Império, meu irmão, tu vai fazer uma outra pergunta mesmo? É verdade, tem razão. E a Rebellion era do medo, né? Tipo, o Dark Time, o medo no início tá se instalando e no final dela já tá, tipo assim, explodindo.
Na Rebelião era aquele negócio, já estamos cansados de ser oprimido, né? Tipo, estamos com medo, mas a gente vai pegar em arma. Mas o medo ainda tá lá. E pelo menos na minha impressão, assim, mesmo essa galera Darkseid Marauder, essa galera sobrevivente, contratada pelo Império, eles não ficam brandindo também sabe de luz pra cima e pra baixo, sabe? E geralmente são poderes mais sutis, assim, ou mesmo que não seja, eles não ficam usando muito esse sabre de luz em combate, que era a grande marca do Jedi, né? Então um cara desse que vai aparecer, ele vai aparecer usando poderes, assim, pra enforcar, ou dominação mental, ou desse tipo de coisa. Agora, coisas como relâmpagos, sabe, seriam bem mais raras. Mas eu também sou suspeito pra falar, né? Porque eu praticamente não colocava Force Lightning em inimigos pra não banalizar, sabe? Da mesma forma como eu nunca deixei assim, a galera pegar o Server Force porque achava que era uma coisa bem antiga, né? Então, cara, não, o Server Force é uma parada muito única. É muito única. Pois é, exatamente. Muito plot. Agora, tipo, final de campanha descobrir esse poder. Aí, pô, show de bola. Não precisa ser final de campanha, né? Mas é o. Então é o objetivo pro final da campanha, descobrir esse poder pra derrotar o cara. Pronto. Entendeu? Mas pelo menos é uma coisa que haja um investimento, né? Sim, com certeza, não pode ser jogado. Eu cometi essa ridiculagem de liberar na Legacy Era o Server Force pra um personagem, e um dos personagens canônicos da Legacy Era eu botei pra mostrar a aventura, que é a Lady lá, Maladia, agora eu não lembro qual é o nome dela. O maluco rolou, tirou um 20, negou os Force Power dela, cara. Que ótimo. Bom, voltando à Era da Rebelião dela, você tem mais alguma coisa a acrescentar aí na tua sugestão? Eu tenho mais observações de fazer. Já que a gente falou dos Force usando metido no grupo, também pode usar o lado oposto da parada, que são os agentes imperiais infiltrados na rebelião, e como esses caras são contrabandistas. Como personagem? Como personagem. E como esses personagens... É um outro lado da aventura, né? E como esses contrabandistas, o tema, assim, que o Daniel falou, são os caras fora da lei, eles podem muito bem estar jogando pros dois lados e dane-se, entendeu? Uma aproximação. Ou um cara descobrindo o verdadeiro plot do Império, entendeu? Por exemplo, assim, uma tripulação... Não que todos são mais, entendeu? Mas, por exemplo... se o personagem fosse um agente do Império, mas não necessariamente um cara evil, né? Pode ser um Force User até, não tem problema, pode ser iniciado. Mas, tipo assim, o que foi contado pra ele foi X, né? O Império vai te ajudar, e o cara tá lá, mas o cara tá tipo assim, beleza, o Império vai me ajudar. E aí quando rola aquela coisa que, tipo assim, isso é demais pra mim, sabe? Eu não vou fazer isso. Aí é legal, pode ser legal, uma observação interessante. E você, Diego, qual é a tua ideia, assim, pra uma campanha aí de Rebelião Era? Cara, ou aventura, eu né? acho que o meu ódio pelos filmes e etc é bem conhecido pelos ouvintes, né? Tipo, eu não suporto as eras dos filmes, tipo Dark Times, etc. Dark Times até tem uma simpatizaçãozinha. Mas que não tá nos filmes, mas tudo bem. Exatamente. Viu? Tá explicado. Já explicou, agora faz sentido. Mas a Rebellion eu não gosto da Rebellion Era. Se eu fosse mestrar a Rebellion Era, eu faria uma coisa mais, tipo, não canônica. Por exemplo, eu já mestrei uma Rebellion... Eu já tentei mestrar, no caso, mas só que não deu certo, porque a mesa tava grande, entre outros fatores. Mas uma história baseada no Force Unleashed de quando o Starkiller vira Lord Starkiller, no lugar do Vader. Entendeu? Onde o Luke foi derrotado... A Leia, segundo aquele DLC do Force Unleashed 2, você chegou a jogar, Rafael? Sim. Então, a Leia pegou o legado... Quer dizer, não o DLC, né? Eu cheguei a jogar o Force Unleashed 2 e vi o DLC. Perfeito. Inclusive, a gente tem esse build no Holoblog. Exatamente, nós temos esse build no Holoblog. E que a Leia também entrou na porrada com o Starkiller e morreu, né? Então, tipo, a galáxia tá sem esperança nenhuma. E aí, tipo, é um jeito de retratar aquela coisa toda do filme, os personagens que sobraram, né? O Akemba, a Mon Mothma, o Imperador e tal, com aquela coisa, os personagens são o plano B. E agora tá nas horas de usar o plano B. Se o plano B der certo, beleza. Esse tipo de universo paralelo também é uma coisa interessante assim a usar. Eu gosto muito de usar isso ainda, tipo assim, porque, eu penso o seguinte: não existiam esses heróis, no caso, os jogadores. Então quer dizer que, como se não existissem jogadores, está fadado a acontecer coisas diferentes. As escolhas podem ser diferentes. Eles podem encontrar e tal, pessoas podem morrer, outras podem sobreviver, eles podem salvar. E muda o futuro do jogo todo, dá pra dar muito plano pro resto. Por exemplo, a New Jedi Order é New Jedi Order porque o Luke venceu a guerra e refez a Ordem Jedi. Agora imagina a Ordem Jedi sendo refeita por Joãozinho, sei lá, o Jedi do grupo, sacou? Então, pegando carona um pouco nessa ideia, eu acho que seria interessante também você construir toda uma situação de desconfiança com relação a Force User, pela questão da propaganda, como a gente já mencionou, mas também pela presença de agentes imperiais adversários que usam a força. E aí, de repente, em algum momento, você esbarra com a rebelião
querendo resgatar a imagem da velha Ordem Jedi como um símbolo de esperança, como um símbolo de união e tal, e como é que... que foi uma coisa explorada justamente no Force Unleashed, né? Exatamente. E aí como é que o seu grupo encara isso? Quer dizer, eles têm um histórico, talvez, eles teriam motivos fortes para desconfiar de Force Users. E aí, de repente, a rebelião, que é aquela causa que eles acreditam, se vê utilizando desse expediente de propaganda, assim, pra inspirar outras pessoas. E aí? Tem um personagem muito interessante na Legacy Era que explora esse tipo de visão, que é o amigo lá do Cade. Que o pai dele foi morto por um Jedi, o pai dele era um bandidão, mas até aí beleza, só que ele achou que o pai dele fosse um bandidão normal, só contrabandeava. Aí depois, no final, que ele encontrou esse Jedi, que ele deu a porrada, quase derrotou o Jedi contou a história pra ele, que o pai dele não era nada de um bandidinho normal, era escravista e aí ele, tipo, que meio que mudou a opinião dele sobre a força, né, sobre os Jedi em si. Tem várias coisas, vários ganchos legais, ainda mais na Fringa, né? Que é só treta que rola na Fringa. Exatamente. A gente teve até um dos nossos primeiros episódios, assim, a gente falou sobre isso, né, de trabalhar com o cânone, né, de como você... dando sugestões de como mudar, como apresentar, também é uma outra indicação pra galera ouvir. E assim, eu acho que ele pode ser muito bem trabalhado, essa ideia, principalmente quando o jogo vai seguindo a cronologia oficial até o momento que dentro da própria aventura muda. Então a galera fica, pô, e agora, pra onde é que isso vai, né? Aí dá esse sentimento que pra muita gente é interessante. Uhum. Tem gente que não gosta de trabalhar com um universo já determinado, né? Uhum. E prefere fazer justamente isso. Os jogadores vão definir. Então, a partir daí, não tem mais nada escrito. Outra ideia maneira que eu li, isso inclusive li num episódio antigo do Holocast, lá no Fórum da Terceira Terra, que é a ideia de um ouvinte que ele colocou lá que ele queria fazer um jogo onde o Vader detonou o Palpatine, encontrou os gêmeos e ele treinou os gêmeos. Então, tipo, os gêmeos tinha aquela... Não era bem a regra do dois, sacou? Tipo, eles estavam disputando pra ver quem angariar o favor, sacou? Do pai. E achei interessante essa abordagem pra caramba. A dinastia Vader. A dinastia Vader. Achei interessante pra caraca. Eu falei, caraca, se eu tivesse mais vontade de mestrar nessa era, eu adorava uma parada dessa. Inclusive, já que a gente tá citando aí adaptações lá no Holoblog, teve uma versão do Obi-Wan, né? Que foi, acho que um especial de Halloween. Teve a versão Sith lá do Obi-Wan. De repente seria uma parada legal pra essa época. Inclusive era essa a mentalidade daquele build, né? Que ele, tipo, um do Conde Dooku tivesse convertido tivesse ele aliado, ali, né? Tal, é verdade. Legal essa parada. Bom, e Rômulo, o que você traz aí? Minha ideia foi até um pouco baseado numa aventura, né, que eu não mestrei. Foi um dos primeiros RPGs de Star Wars que eu joguei na minha vida. Foi durante a Rebellion Era. Cara, e você tentar explorar algo que do passado, entendeu? Por exemplo, nessa aventura que eu tava jogando, milagrosamente tinha um Miraluka na Rebellion Era, mas criou um plot todo. Era um grupo bem louco. De falar que nunca mais eu vi um grupo assim. Eram 3 Force Users. Pra variar. Pra vocês verem o nível, né? Pro padrão, né? Um era Miraluka, outro era um humano, né? E o último, caso, era um Wookiee Jedi. E foi interessante, até porque mostrou um pouco do lado do Império que não mostra os filmes, que é os civis. Nosso objetivo era salvar civis de certos planetas. E a gente... da rebelião, entendeu? Uhum. A gente... Vira e mexe, a gente tinha que salvar civis e tal, e mostrou um lado que não tinha. Tem a parada, vamos fazer o plot para acabar o plot master, tem que destruir a Estrela da Morte. Não. O nosso objetivo era apenas tentar salvar os civis que estavam sendo oprimidos nos planetas distantes. Fizeram a Irmandade sem bandeira. Sim, exatamente. A gente fazia parte da rebelião, mas, tipo assim, nosso objetivo não era ir lá destruir a Estrela da Morte e matar todo mundo, mas sim proteger as pessoas, fazer um trabalho de Force Users. E vou te falar que eu me amarro em aventura que você não é épico, cara, que você faz coisas mundanas, assim, tipo salvar pessoinhas, assim. Me amarro na aventura que ela é mais focada no pessoal do que no mudança drástica no cenário. Eu adoro isso. Esse tipo de ideia me atrai muito. Não sei quanto vocês, mas me atrai muito. Não, eu acho esse tipo de coisa interessante. A questão é que às vezes os jogadores podem sentir que não tem muita evolução dentro do jogo. Primeiro, pode não ter muito desafio. Vai ter uma evolução muito lenta dos personagens, né? Uhum. E tem gente que se incomoda com isso. Exatamente, não é aventura pra qualquer um. Eu entendo até esse ponto, eu concordo. Mas, por exemplo... Eu também estou dizendo que uma ideia dessa... Era nível 3, 4, o Rafael. Então, tipo assim, eu acho que assim, só em level 3 não tô dizendo que o nível tá na testa, mas, pô, coisas épicas são destinadas a personagens
com mais experiência. Eu gosto de ver, meu particularmente gosto de ver crescer, eu não gosto de ver o personagem já forte, gosto de evolução. Mas entendeu o que eu quis dizer? O problema não é o nível baixo, né? Mas sim, na verdade isso é legal. Stakes, agora, né? a progressão, se a progressão for uma coisa muito demorada, é um problema. Se os caras evoluírem também demais, acaba que essas coisas mais mundanas não tem muito desafio. Então o pessoal pode ficar entediado muito fácil. E o Saga é um sistema, apesar de tudo, um pouco complicado, porque ele tem uma matemática que muda muito a partir de certo nível, né? Então isso tem que ser muito pensado para ver como é que são os desafios colocados pro pessoal, para eles não ficarem entediados em fase nenhuma da campanha. E com certeza, com a mecânica de skill challenge e tudo mais, você pode fazer, tipo, salvar a galáxia no level 2, assim, tipo, tudo questão de adaptar encontro. Então, pode fazer isso no level 6, mas... mas, tipo, mas o que eu tô tentando dizer é que, tipo, se você nivelar o encontro, você pode fazer de tudo em qualquer nível, entendeu? O que eu tô tentando colocar é a história. Não, eu defendo isso. Eu acho que qualquer nível pode ser épico. Com certeza. Sim, mas é que a assinatura não foi muito pra frente, eu não pensei. Eu tô falando início, entendeu? Até porque é difícil você trabalhar uma coisa, um plot pro final, até porque depende do grupo e tal, mas, cara, eu acho um bom início, entendeu? Você começando fazendo literalmente pequenas missões. Dentro dessa ideia, sabe o que eu acho que seria interessante? Essa parada eles ajudarem, e depois, quando termina, né, o episódio 6, tem toda uma fase que é reconquistar a galáxia, né? Então lutando contra ainda os grandes barões do Império que estão dominando regiões do espaço, de repente controlando pequenos sistemas. Seria uma fase interessante para os jogadores, né, lutarem contra esses caras e libertar pequenos sistemas mais distantes, que de repente a Nova República não tá podendo dar atenção, né? Faz sentido, é legal. Inclusive o Corsário de vocês vocês trabalhando por um barão, né? Um cara de um planeta, assim, não era? Isso. Era financiado. Forças especiais, assim, digamos. Era financiado por um duque, né? Mas quando eu disse barão, assim, não é nem no sentido mesmo nobreza da coisa, mas assim, quando sobram esses senhores da guerra, né, esses grandes almirantes do Império que restaram e, né, ficam tentando dominar uma região do espaço, assim, não são tomados pela Nova República. Fica aquela coisa do feudalismo, né, praticamente. Tipo isso. Dá pra explorar bastante coisa desse, que ainda tá na minha ideia, né? Então dá pra explorar bastante coisa do não canônico, assim. E eu tava tentando continuar. Imagina a galáxia na Ordem Jedi que foi refeita por Joãozinho, sabe? O player recriou toda a ideia da Ordem, a vontade dele. Carregar o nome de Jedi, mas ele seria nada mais do que tiranos, entendeu? E é muito plano pra história. A República pode ser, em vez de ser aquela coisa, tipo, que agregava todos as raças e tal, pode ser tipo aquele Renegade do Mass Effect, que só tem humano no conselho. Esse tipo de coisa, entendeu? Tem um monte de coisa. É aquela coisa, é a mesma imagem, mesmo símbolo, mesma roupa, mesmas pessoas, só que com outra mentalidade, por causa que os players mudaram. Isso é engraçado, uma Nova República que é o Império 2.0, né? Exatamente, esse é irado. Se todo mundo tem voz, todo mundo que é humano. Bom, a minha sugestão difere um pouco aí das sugestões de vocês. Eu tava pensando numa coisa que fosse assim, bem raiz, sabe? Que remetesse bem à época assim da Era da Rebelião, quando só existia essa era pra você jogar, né? Então, primeiro, até seguindo uma sugestão lá do livro de campanha do Rebelião Era, de você limitar as espécies. Então, somente as espécies mais clássicas, assim, do livro básico, quiçá só aquelas que aparecem mesmo nos 3 filmes originais, né? Normalmente tem sempre um indivíduo que gosta de aloprar, cara. Tem sempre um. Pois mas é justamente a proposta seria justamente podar essa galera, né? Fazer um negócio mais raiz mesmo. Aí, a minha sugestão é que começasse, assim, galera, primeiro nível mesmo, sabe? Basicão, sem ninguém ser da rebelião, ser todo mundo ter uma vida normal, quando acontece alguma coisa que o Império tira eles da vida normal. Então, isso é irado, a aventura assim é irado. Todo mundo passando, assim, por aquela jornada... por necessidade, eu adoro isso. Exatamente, cara. Então, passar, assim, todo mundo pela jornada que o Luke e os amigos deles passaram lá em Tatooine. É legal, cara, que tem essa cena que foi cortada, né,
do primeiro filme. Se vocês procurarem no YouTube tem, se eu não me engano, tem também no Blu-ray especial aí que saiu do Star Wars, né, o completo, que mostra a cena assim do Luke lá em Anchorhead, conversando lá com os amigos dele, né, o Biggs. Ele mostra meio isso, que eles têm uma noção do que o Império faz nos sistemas, do domínio que eles têm, mas eles não podem fazer muita coisa porque estão presos. E de repente acontece alguma coisa que tira eles desse mundo comum, né? De repente um dos caras pode ter um tio que é um tio maneiro, não sei o que, mas vem o Império procurando pelo cara, mata a família de geral assim, e sei lá, o cara é um agente da rebelião que contribui assim, ativamente, sabe, secretamente. Aí de repente pode aproveitar o plot de um dos jogadores e de repente o cara ser um nobre exilado, ou pode ser um antigo general da Clone Wars, ou pode ser até um Jedi aposentado. E por sinal, juntando Jedi aposentado e antigo general, cai nos personagens mais legais, assim, se não o mais legal do Force Unleashed, que é o Kota. Exatamente, eu ia citar ele, que assim, de repente uma ideia legal é você trazer o Kota pro jogo. Eu fiz isso na minha campanha, num certo ponto, mas é claro que assim, não é dentro dessa ideia, né? Uhum. Mas ele é um ótimo personagem para você trabalhar com a sugestão, inclusive porque no próprio Force Unleashed 2 ele já tá na rebelião, né? Então de repente você pode pegar o personagem, transformar ele um pouquinho e adaptar para ser esse tio, né? Esse conhecido aí da família. Esse tio é a melhor coisa para dizer sobre ele, cara, é realmente o tio. E é engraçado que ele é um Jedi, mas ele é um Jedi nem um pouco convencional, ele é todo militaresco, então é uma... Pois é. Pra quem tá sendo iniciado, por exemplo, desse grupo aí... Ou não, né? Ou então é um bebão também. Bebão, depende de como você encontrar ele, né? Mas é interessante, imagina no grupo o cara fazendeiro, tipo o Luke, aí a família dele se ferra, aí em vez dele encontrar um Obi-Wan ou então Yoda, não, ele encontra um Kota. Imagina a Ordem Jedi que vai sair desse cara. Pô, cara, então, eu acho o Kota bem interessante. Não, cara. o Kota é irado, o Kota é muito maneiro. Ele é muito maneiro, muito maneiro. Mas a minha sugestão é essa, de repente coloca um NPC que vai ser um mentor do grupo, né, nessa fase. Ele, talvez, por causa dele que o Império vai destruir, né, a família, os amigos, sei lá, o ambiente dos personagens, e eles vão se ver obrigados a ter que lidar com essa situação, né? E se colocam numa situação tal que eles não têm opção, eles têm que fugir, não sei o quê, esse cara vai ajudar. Aí a galera pode ficar nessa de ou entrar pra rebelião ou ficar indeciso, mais ou menos como o Han Solo, se vê assim, relutante, né? E qualquer coisa, se você sentir que o personagem está se distanciando do grupo, isso pode atrapalhar a sua aventura, você pode colocar que o familiar dele foi, tipo, de vingança, foi pego. Pois é, a ideia é que nessa primeira situação vai acontecer coisas que, mesmo o pessoal tendo origem diferente, mas a ideia é que eles pelo menos sejam próximos, né? Então vai acontecer esse evento e que vai unir todos eles nessa tragédia. Então eles vão se ver obrigados. De repente um cara herdou a nave do pai, o outro... sei lá, era filho de um soldado aposentado que lutou, filho de um clone, vai saber, né? Quem já fez um personagem que era filho de clone era Rômulo. Numa Rebellion era que o Sam misturou assim, que durou pouco. Sim, e inclusive era engraçado que era a mistura de nossas ideias. A história era eu, que era contrabandista, que era adotado por um Twi'lek lá de Tatooine. A minha nave foi confiscada, fui obrigado a trabalhar com o nobre exilado, o clone, o filho de clone e o piloto rebelde, né? E eu ficava bolado, porque tipo, cara, esse idiota com esse trabuco, velho. Na primeira sessão o Romulo explodiu o bar do meu pai. É engraçado. Muito bom. E aí eu fiquei tipo, por que eu tô ajudando esses caras? Só porque eu fui preso mesmo, não sei o quê. E aí o outro nobre falou, não, você tem habilidades únicas que, por exemplo, ele não é capaz de pensar como você. Aí ele começou aquele papo de político, eu comecei a me sentir importante e eu me uni a rebelião. Legal, né? Mais ou menos a ideia. Isso aí era o jogo que tinha Irapuã, né? Irapuã, um grande conselheiro caristémo. É um mito. É um mito. O cara joga muito, cara joga muito. Aí foi... O cara sem o mestre pediu o mestre da ideia, ele viu que eu tava me afastando do grupo e ele fez isso. Uhum. E aí, pronto, agora eu faço parte desse cara, brother. Vamos lá. Então, assim, basicamente essa minha sugestão, né? Então, por causa de um evento, uma tragédia une todo mundo e a galera se vê nessa batalha aí contra o Império. Então, aos poucos, eles vão ganhando rank dentro da rebelião e até o grande desfecho, né? Hoje pode criar problemas dentro da rebelião, que às vezes até a própria rebelião não bate com o que eles pensam que tem que ser. Mas então, esse é um Kickstarter, né? Um ponto de partida aí pra iniciar dentro da sugestão. Mas basicamente é isso, a galera é
é bem crua e se vê de uma hora pra outra imersa nessa situação. Acho que é o que mais une pra galera na tragédia mesmo. Que tipo, a tragédia vai afetar não só a história do personagem, mas o jogador, ele se sente prejudicado. Então, não, agora tem que dar a volta por cima. Nem que eu seja reunir com esses caras aí que não tem nada a ver comigo. Então vambora. Por aí? Eu acho que uma coisa também que pode ser interessante no caso é alguém que, tipo assim, uma terceira facção, né? Que tá por trás da rebelião, tipo assim, tá incentivando a rebelião pra no final dar o checkmate. Que não seja os Vong, tá ótimo. Não que seja os Vongs, alguma organização que tem dinheiro, bancários, algum sistema. Não, mas assim, a rebelião, ela é bancada por muitos nobres ou de famílias ricas, assim. A rebelião tipo Cerberus, pô, pronto. Que ainda tão... cara, só que do bem, né? Exatamente. E que são bancados por essa galera que ainda tava no Senado, que não tinha influência. Se eu entendi direito a sugestão do Rômulo, você pode ter uma célula da rebelião, ou um grupo de células da rebelião a que os jogadores pertencem, e que está sendo financiada mais ou menos por um grupo ou um indivíduo. Que tem uma agenda própria. Que tem uma agenda própria. Ou, de repente, o cara até era maneiro, mas aí o Império chegou perto demais e tal, acabou descobrindo, deu uma forçada nele e aí... eu acho que isso é interessante como, de repente, um arco de história, uma coisa assim, mas a minha proposta inicial é, assim, unir a galera pra rebelião mesmo, entendeu? Um troço bem padrão, raiz mesmo. Mas é uma sugestão que é legal pra se colocar na parte da aventura. Outra sugestão boa também, que é, seguindo o exemplo do queridíssimo Dark Forces, é o cara que trocou de lado e mesmo assim não se ajustou, né? Ou então trocou de lado, aí viu, também não é aqui pra mim, aí foi pra contrabando, aí voltou. Toda uma trajetória assim, e deixar o que o player tá sentindo liderar a história, não uma história em si construída pro player seguir. Com certeza. E você tocou no Dark Forces, cara, e ele é um ótimo exemplo pra você ver como é que você pode trabalhar quando um personagem quer virar Force User, né? Quer virar Jedi, sem ficar forçadão no primeiro nível, entendeu? Esse jogo ele mostra legal como é que pode ser a gradação de um cara que foi soldado até ganhar a habilidade da força, e que não deve ser um negócio fácil, sabe? Que ele deve ganhar realmente muito aos poucos, ser uma coisa custosa. No caso do legal Caio, e ele tal, se ferrou. só que não, né? Tipo, já foi feito até... Não, mas assim... Sempre vai ter um cara que vai querer explorar a força. Então, assim, isso é um exemplo. Lá já foi feito a exaustão. Não, sim, mas é uma realidade, assim, vai acontecer. Outra coisa, é da mitologia cara de Star Wars, né, cara? Às vezes a pessoa que não jogou, por exemplo, você, Rômulo e todo mundo aqui, já jogou Star Wars pra cacete, já exploramos vários tipos de personagens cada um. Seja ou mestrando como NPC ou então jogando. Agora, uma pessoa que começou, o Jedi pra eles ainda é um mito, que o cara quer ser Jedi, entendeu? Tanto que toda Não é isso não, presta atenção. Não é o fato do cara querer jogar com um Jedi ou Force User e tal. É a história do cara que começa como um Soldier ou qualquer outra classe, qualquer outra coisa, e se descobre Jedi. Sim. Mas eu tô dizendo o seguinte, o cara vai fazer isso, entendeu? Então, se ele vai fazer isso, pelo menos se espelhe no bom exemplo, que foi o do Caio Catar. Então dá pra fazer coisas interessantes, assim, pegando mais ou menos semelhante à jornada do que o Catar teve. E aquele coisa, qualquer gancho na história dele, qualquer buraco que você pode usar pra criar algo legal pra explicar. Exatamente. E lembrem vocês aí que tem o livro na mão do Rebellion Era. É ali que se recomenda que o primeiro level do personagem que queira ser Jedi ou Force User e tal seja de alguma outra coisa? Nos 2 livros da Era da Rebelião, ele fala o personagem dos dois. O antigo, ainda da primeira versão D20, não era revisada. Então, da Rebelião do Saga. Nos 2 ele fala isso. Nos 2 ele fala isso. É ideal que ninguém comece com o nível de Jedi no primeiro nível. Ele pode até, se quiser, pegar o Force Sensitive pra começar. Mas não pegue Jedi do primeiro nível. O mais é o Luke. O maior exemplo disso é o Luke, não tem nem que fugir. Scoutzão no primeiro nível, com Force Sensitive. Scout Evasion. Evasion. O Luke manja das putarias do Guild. É verdade, cara. Evasion, aí bota Force Sensitive e Strong the Force, no caso do Luke, né? No caso do plot. Exatamente. Que Strong the Force é uma porcaria, mas tudo bem, né? Pelo nome é legal. Inclusive foi Não é porcaria não, cara, é legal. Inclusive um dos personagens de Romulus se descobriu Force User porque ele botou essa porcaria só pra acertar os golpes, porque o nome dele era muito ruim. Sim, cara, eu era puto, cara, era muito fraco, era novo.
Acho que só não tinha nem Era destreza. só Noble, direito. era só Noble. Era só Noble. Aí eu falei, cara, vou pegar essa porcaria aqui pra poder ficar usando. Aí Romulo você conseguiu Force pegar Point. conseguiu o Kotor, né? Aí viu, ih, Noble Face Style. Olhou pra minha cara e falei, beleza, vamos explorar isso aí então. Excelente. Pô, com um fitzinho bobo, só por causa do nome de um fitzinho, já criamos, seria Strong the Force e tal. E acabou que, por causa dessa brincadeira, eu desilecionei minha campanha, mudei a história pra isso. Aí consegui encaixar várias coisas por causa disso. Cara, eu acho que o charme de qualquer campanha, no caso, tipo assim, é difícil você programar uma campanha, porque os players, cara, eles tomam decisões que você nunca vai estar preparado. Tipo assim, é muito difícil você controlar os players. E o negócio da Rebellion Era que é importante é isso. Você saber ter um jogo de estrutura e saber que pode acontecer, o canônico vai pro espaço. E você tem que baixar a cabeça, respirar e falar, é isso. Foi pro espaço, agora tem que seguir em frente assim. Exatamente. Mas se levar em consideração, cara, tem muito pouca coisa que é canônica realmente, assim, que vai fazer diferença, sabe? É muito pouca coisa. É basicamente assim, a destruição da Estrela da Morte, o evento Tatooine, a destruição da Basenhof e depois a destruição da Segunda Estrela da Morte. É entendeu? aquele negócio, e as pessoas envolvidas... É pouquíssima coisa, cara. Esses são os eventos importantes, mas as pessoas envolvidas que se dane, entendeu? Se no seu universo Joãozinho é o Luke Skywalker e o Starkiller tá no lugar do Vader, não interessa. Os dois estão lá e o evento vai continuar acontecendo. Cara, mas esse Joãozinho é bonzão, hein, cara? Joãozinho tá em todas, cara. Joãozinho e Jedi, cara. Então, uma última sugestão aí pro pessoal. Até segunda-feira, dia 6 de maio, né? Quem estiver ouvindo isso posteriormente, sinto muito, mas até o dia 6 de maio tá com uma promoção aí na Steam de 65%, se não me engano, ou 66%. De desconto nos jogos de Star Wars. Então, se tem aquele joguinho antigo aí que tu não comprou, você jogou uma vez e não tem mais, pô, é uma ótima pedida, cara. Tem Facility 1 e 2, tem o excelente Republic Command, sabe? Tem Starfighter também. Tem o Dark Force, Jedi Academy. Os dois Jedi Kotor, que isso, cara? Tudo baratinho, cara. A maioria por volta de R$6. Os mais recentes, assim, estão um pouquinho mais caros, mas, pô, vale a pedida. Poder comprar o Republic Commando, cara. Droga. Republic Commando é o must have, cara. O Republic Commando é uma obra de arte, cara. É realmente uma obra de arte. Não só no sentido de roteiro, de atmosfera, mas a trilha sonora é linda, toda é linda, cara. Dessa safra de jogos um pouquinho mais antigos, eu ainda recomendo bastante o Jedi Academy e o Jedi Outcast, cara. São jogos assim antigos, mas eles não são assim tão chocantes assim de você jogar. Assim, os bonecos vão ser mais quadradões, né? Mas a história é interessante, a jogabilidade é boa. Acho que vale a pena, sim. Não, com certeza. Especialmente porque, apesar de ser depois da época do episódio 6, né? Eles ainda mostram muito, assim, de rebelião, império. Então, se você não viu, é uma boa pedida aí pra relembrar essa era. E lembre-se, chute o balde do canônico. Nunca esqueça disso, se tiver que chutar. Forte Vader, salvá-lo isso pode. E que todo mundo que seja Jedi comece com Scout e pegue Evasion, por favor. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Falou, pessoal. Acesse o meu blog em www.holocast.terceiraterra.com e a nossa página do Facebook em www.facebook.com/holocastpodcast. Entre em contato através do e-mail holocast@terceiraterra.com. Música de abertura e fechamento por Marcos Clay, www.marcosclay.com.br. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depository ou Nobonet, considere acessá-las através do link dos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre a venda. Também temos botões de doação na coluna esquerda de nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas.